da perícope, vocês analisaram o texto, né, a partir do texto grego, a partir do original. Então, vocês também discutiram, né, ali as suas variações, fizeram uma análise crítica, né, do aparato. Então, decidiram qual a melhor leitura. A partir dali, propuseram uma tradução. Então, agora vocês têm um texto para trabalhar, e aí vocês apresentaram, né, uma análise narrativa, ou seja, como esse texto, quais foram as escolhas do autor para apresentar esse texto, né? Essas escolhas se dão a partir da exposição, né? Normalmente a construção do cenário, a exposição dos personagens que vão atuar dentro daquela situação, que é motivada, né, por uma tensão e depois uma resolução e o desfecho ali da sua história, né? Lembrando, pessoal, quando a gente fala de tensão, é tensão narrativa, ou seja, aquilo que faz, né, as personagens do seu texto se mobilizarem, né, fazerem alguma coisa. Então, a tensão é aquilo que vai motivar os personagens a atuarem, né, a acontecer alguma situação. Então, pessoal, tensão não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa, uma tensão psicológica, né, ou física entre os personagens. Não é só isso, né? A tensão pode se dar uma série de questões narrativas, né? Inclusive, normalmente, né? Inclusive, em atos nós temos desfechos positivos, né? Ou seja, cura, algum tipo de milagre, algum tipo de sinal que vai representar alguma conclusão, uma situação de desfecho para aqueles personagens que estão inseridos. Então, a partir disso, agora você vai relacionar. Então, o que os termos, ou seja, qual o impacto, né, que as escolhas, que a proposta, né, do autor tem, né, causam nessa mensagem, causam nesse texto, né? Então, como vocês podem ver no arquivo que já está à disposição de vocês, a estrutura ou a forma de apresentação da mensagem também se dá dentro daquela forma narrativa, né? Novamente, o grupo ele apresenta o texto grego, né? Lembrando que o uso desse arquivo, né, para nós aqui em sala de aula, então não divulguem, né? Porque eu não pedi autorização para o grupo, né, para o uso. Então, eu só peguei um exemplo que eu achei pertinente, e aí fica aqui entre nós, né? O uso deveria ser em sala de aula, mas como a gente está online, fica impossibilitado essa situação. Então, peço para que vocês não divulguem, que vocês utilizem o material aí de maneira responsável. Então, essa relação, a extração, né, de certa forma, vamos colocar assim, da mensagem exegética, ou seja, o que vocês propõem de leitura se dá também a partir desses termos, né, de certa forma, dessa análise gramatical. Então, a minha proposta para vocês, e como eu falei, né, de certa forma, aqui começa uma análise mais diacrônica, né, com outros textos, com comentaristas, talvez com uma relação maior, às vezes de algum personagem, né, que talvez esteja presente no seu texto, que você queira situá-lo melhor dentro do papel desse personagem no livro de Atos, por exemplo, né? Se você está falando de Paulo, você quer, de repente, dar uns passos para trás, para apresentar, né, quem que é Paulo e tal. Agora você pode fazer tudo isso, só que o que eu peço para vocês, que eu sempre, e eu já elogiei na nossa última aula juntos, e elogio novamente, o que eu mais, né, quando eu falo né, eu e o professor Leonel, a gente espera ver, né, ver vocês no trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que vocês consigam manter a voz de vocês. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai para essa parte da mensagem exegética, vira vamos colocar assim, uma coxa de retalho, um copia e cola de comentários. Vou ser muito sincero com vocês, e sendo ético, né, porque não vou citar os nomes, mas eu já vi, por exemplo, em trabalhos entregues, né, por exemplo, não sei o que lá, Martin Luther, e aí faz uma citação. Então, muito provavelmente, né, a pessoa
pegou do Logos e tal, e nem traduziu o Martinho Lutero, né? Então, ficou um Ctrl-C, Ctrl-V, assim, quase de... Não vou nem falar, né, em termos de qualidade ou coisa parecida, né? Então, se vocês verem Luther, né, provavelmente está falando de Lutero, né? Só coloca o O lá no final. Então, a pessoa nem revisou o trabalho, né? E aí eu não falo de uma pessoa, né? Eu falo do grupo, que, como eu falei também na nossa última aula, e vocês viram que eu coloquei na maioria, né, das correções, de tentar... Eu sei que vocês recebem muito provavelmente, né, esse trabalho em partes, talvez seja até uma forma de dividir no grupo, né? Alguém extrai a mensagem exegética primeiro da exposição, né? Depois da tensão 1 ou tensão 2, se o seu texto só tem uma tensão, alguém dividiu o trabalho para a resolução, para o desfecho. Então, a forma como vocês apresentam o trabalho tem que ter, de certa forma, uma harmonia entre as partes, né? Inclusive em termos de estilo, né? Em termos de termos, na própria forma de escrever. Então, tem um que coloca o texto grego, outro que não cita. Então, tentem trazer essa harmonia para o trabalho, né? Vocês pegarem esses elementos, eu sempre falo para vocês, pessoal, usem a tradução de vocês e não esqueçam do texto grego, né? Se você vai citar um termo, por exemplo, né, a gente está falando da extração da mensagem exegética. Então, se na sua tensão existe um verbo, né, que tem um significado, tem um significado significativo, né, mas que tenha uma relação significativa com um desfecho, com alguma coisa importante do seu texto, por exemplo, né, igual eu falei, quando tem alguma situação, um pedido, né, alguma situação semântica que seja interessante, que talvez não seja tão comum no Novo Testamento, que seja, talvez seja, ou que seja comum no uso de Lucas, né, uma relação estilística e tal, tudo isso, obviamente, você vai ver, né, você vai ter um primeiro contato nos comentários, né, então, isso é importante, só que, como eu falei, né, primeiro, não esqueçam o trabalho que vocês já produziram, essa é a terceira parte do nosso trabalho, né, e também, por favor, né, pessoal, não façam, né, não construam uma coxa de retalho de um monte de comentários. É para vocês manterem a voz de vocês, né? Como que vocês leem esse texto, né? Qual a mensagem que ele quer passar a partir das escolhas do autor, ou seja, né, a partir dessa relação gramatical, a partir da estrutura narrativa que você propôs, ou seja, a partir da divisão, né, vamos colocar assim, estilística, que você colocou naquela trama, naquela passagem narrativa, e aí você pode, né, apresentar essa mensagem exegética, né? Então, de certa forma, existe essa preocupação com a atualização, mas, como eu falei em outro momento, não é um sermão. Você não precisa apresentar, lógico, né? Se você tiver que dar um próximo passo na sua exegese, eu sei que alguns presbitérios, né, vocês ainda talvez não estejam tão preocupados com isso, né, mas eu sei que alguns presbitérios pedem, ou é comum que cobrem no final um sermão, e fica a dica, né, se vocês forem utilizar esse exegese para o presbitério de vocês, preguem o texto que vocês estão trabalhando, né, que com certeza, quanto mais você tiver contato com o texto, quanto mais você desenvolver os seus estudos em um texto, você pode se dar bem, né, você pode apresentar esse texto com maior clareza. Vou contar uma situação para vocês, né, não porque ele não está aqui, também não é nada... É elogioso, mas não é nenhum puxa-saquismo, né? Mas a exegese que eu entreguei para o meu presbitério foi do Salmo 100. E, né, aquele trabalho, tá, não sei quantas páginas, um monte de referência, né? E quando eu fui na nossa formatura, o nosso paraninfo não, o nome da nossa turma, né, foi João Leonel, e ele foi pregar, e pregou justamente o Salmo 100, né? Eu falei, pô, eu vou deitar, né? Exegese pronta, já sabia, né, de cabo a rabo e tal, quiasma, estrutura quiasmática, né, conciso, não sei o quê, antitético, tá, tudo estruturadinho, né? E aí tem os sete verbos lá e tal, e beleza, né?
o verbo principal, né, o que o Salmo quer demonstrar, o saber que o Senhor é Deus, né. Aí, beleza. O Leonel foi começar o sermão, aí ele começou, não sei o que, falou, gente, vou pedir licença, né, vou me dirigir aos teólogos aqui, né, então a gente pode falar, não sei o que lá, aqui, né, nesse versículo, Salmo 100, versículo 3, tal, saber que Yahvé é Elohim. Aí ele pergunta, né, por que o salmista coloca, né, saber que Yahvé é Elohim? Por que ele trabalha com os dois nomes? Aí já aquela interrogação, né, falei, cara, eu li muita coisa, né, eu li muita coisa. Ninguém fala isso, né, ninguém pergunta essas coisas. Então, essa é a hora de vocês entenderem essas relações, demonstrarem, né, o porquê. Por quê, né? Aí ele vai fazer a construção. Quem é Yahvé, né? Ou qual é a imagem que Yahvé aparece, né, no Antigo Testamento, e quem é o Elohim. Então, toda a estrutura, né, do Deus Criador e também do soberano de todas as coisas. Então, muito legal, né? Na nossa tradução, saber que o Senhor é Deus. Para a gente passa assim, beleza, o Senhor é Deus, né? Então, quando tiver Senhor na Bíblia, eu vou saber que está falando de Deus ou coisa parecida, né? Mas o impacto que isso causa, né? Saber que Yahvé é Elohim. As mensagens, né? Essas duas imagens, que obviamente não estão construídas no Salmo 100, né? Elas vêm sendo construídas durante todo o Antigo Testamento. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é isso que a gente espera de vocês, né? Vocês consigam olhar elementos gramaticais, né? Que estão estruturados dentro da passagem de vocês, que tragam esse peso, que causem esse impacto, né? Essas perguntas que muitas vezes o próprio texto responde, né? Obviamente, né, se alguém está trabalhando ali a passagem com Pedro e João na cura do paralítico, né? Então, você não precisa ficar perdendo muito tempo, né, em relação à Porta Formosa, mas, lógico, é importante você mostrar o que é isso, né? Por que essa aproximação da igreja, né, quando eu digo igreja, a liderança ali representada, né, pelos dois apóstolos, em relação aos pobres, né, ao desvalido, se isso tem relação com a imagem do Messias, né, o Messias que vem aos pobres, que vem aos cativos, né, que dá vista, que... Então, todas essas imagens são importantes, enriquecem o texto de vocês. Às vezes, como eu falei, você não vai ter essa leitura a partir de determinado comentarista, mas ele pode ajudar, né? Ele pode abrir seus olhos, como eu falei, alguns termos, algumas relações semânticas, bons comentaristas podem comentar. Lucas, quem que é bom comentarista, né? Sempre dá uma olhada lá no Fitzmyer, no Anchor Bible, né? Hoje, pela internet, a gente consegue muita coisa, né? Tem muitos bons sites aí, né, que vocês conseguem esses livros, às vezes com bom desconto, às vezes, né, digitalizado e outras coisas. Então, também, né, tem na nossa biblioteca alguns exemplares, alguém pode tirar uma cópia, fazer alguma coisa que possa enriquecer aí também o trabalho de vocês. Mas, como eu falei, queremos, né, quando eu falo eu e o professor Leonel, a gente quer ouvir o diálogo de vocês. Não tem coisa mais chata do que isso, né? Não sei se vocês já passaram por isso aí no seminário, eu já passei por essa experiência, creio que vocês também. Quando alguém vai para o púlpito e só fica comentando comentaristas, né? Então, tá, e aí? Cadê, né? Cadê a leitura de vocês? E é isso que a gente quer em relação ao texto. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer, de repente, apresentar o seu trabalho? Se tem alguma dúvida em relação a própria discussão, né, da análise narrativa, de repente, se teve alguma correção, alguma situação que tem alguma dúvida para continuar o direcionamento do trabalho de vocês para a mensagem exegética? Alguma dúvida, pessoal? Pelo que eu entendi, a entrega da mensagem exegética seria para essa aula, né? Mas como vocês tiveram uma aula diferente, né? Vai ficar para a semana que vem, correto? Ou já é para vocês entregarem hoje? E
e as notas são para a semana que vem? Se puder deixar para a semana que vem. Hã? Vou falar aí, Jefão. Vai. O Jefferson ganhou uns anos aí, né, nessas semanas aqui, a barba continua a mesma, mas um pouquinho mais sabedoria, né, Jefferson? Imagina. A responsabilidade. Para com isso. Isso. Isso eu imaginei que seria isso, porque como vocês tiveram uma aula, vou colocar sendo uma aula bônus com o Wilson Bento, aí gerou, de certa forma, nosso bloco, né? A gente sempre tem uma aula que fica meio de step, então a programação de vocês está um pouquinho mais avançada, né? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer apresentar alguma questão do trabalho, eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida e também tem um exemplo aí para vocês já do arquivo da mensagem exegética, se vocês quiserem, a gente trabalha em cima desse arquivo, ou se alguém quiser trabalhar, apresentar o seu trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho, fiquem à vontade. Professor, a minha dúvida ali, o exemplo que o senhor colocou ali, ele já começa já na exposição, né? Então, não tem nenhuma necessidade de estar fazendo uma exposição do livro de Atos em si, né? Com relação à sua autoria, aos termos, possíveis causas, alguma coisa assim, né? Pode já partir direto pro vamos ver ali. Exatamente, Luiz. Como a gente está conversando assim, né, essa é a terceira parte do trabalho de vocês e a gente considera o bloco inicial, né, essa terceira parte, de certa forma, né, tem um peso não maior, né, mas tem um peso igual a tudo aquilo que vocês entregaram. Por quê? Né? De certa forma, ela que vai concatenar, né, ela que vai demonstrar que vocês realmente entenderam o texto que vocês, né, já comprovaram, como eu falei anteriormente, que é válido o estudo, e agora é a cereja do bolo, né? Agora é o momento mais especial, que vocês falam assim, olha, esse texto para nós aqui, para esse grupo, ele comunica, né, através da sua estrutura, através das escolhas do autor, é isso que ele quer comunicar, né? E dessa forma que ele comunica. Então, de certa forma, né, você pode considerar, né, e aqui, se vocês verem a numeração das páginas, né, ele entrega como um bloco separado, né, mas se você quisesse colocar, né, no mesmo sumário e tal, não tem problema. Só o que eu peço para vocês, né, até por esse exemplo, você pode partir direto, né, já para sua mensagem exegética, mas não, como eu sempre falo, não abram mão daquilo que você já produziu. Então, utilizem a tradução de vocês. Se teve alguma correção, alguma coisa, né, façam a correção e utilizem no trabalho de vocês. Muitas vezes, pessoal, também, o pessoal esquece de citar o texto, né? Então, eu corrigi a primeira e a segunda parte da exegese de vocês, então, às vezes a pessoa, beleza, estou entregando a segunda parte. Só que eu não lembro, né, o texto, às vezes, que você está trabalhando, então tem que voltar lá na primeira parte para falar, beleza, ele está trabalhando isso aqui, não? Então, tem que meio caçar dentro do texto algum termo, algum elemento para reconhecer o texto. Então, aqui, ele já vai apresentar, né, o texto conforme a divisão que ele propõe. Então, olha, se na exposição versículo 1, 2 e 3, né, versículo 3, 4 e 5 e tal, apresenta ali o texto grego, a tradução de vocês, que vocês propõem, e aí, como vocês viram, né, ele já começa a estabelecer a mensagem exegética e também a partir das próprias diferenças da proposta de tradução do grupo para as propostas que talvez eles encontraram em algumas bíblias, né, de omissão ou inserção de algum termo, preposição, para dar sentido e tal, né? Então, eu creio que, lógico, né? Quanto mais vocês conseguirem produzir,
melhor, mas não esqueçam o que vocês já produziram, né? Então, não precisa ficar retomando, né, dentro da... Bom, não precisa ficar falando da delimitação, mas, às vezes, você vai, por exemplo, retomar algum texto próximo, né, para situar por que seus personagens estão naquela situação que você delimitou na perícope. Então, vai direto para a mensagem exegética, mas não abram mão daquilo que vocês já propuseram no restante do trabalho de vocês, né? Se vocês fossem entregar essa exegese, né, no presbitério ou para algum, vamos colocar assim, né, para uma outra avaliação, coisa parecida, vocês manteriam o trabalho, né? Vamos supor, né, que cada parte que vocês entregaram tenha 15, 20 páginas, né? Então, um trabalho de 60 páginas no final, e aí já tem uma continuidade, né, daquilo que vocês estão produzindo. Como eu falei também, inclusive nas correções, trabalhe, né, eu sei que vocês devem dividir por partes aí, né, o texto de vocês, né, o trabalho de vocês, mas coloque aí um redator final, né, para trazer sentido, para editar, de certa forma, o trabalho de vocês, para que vocês tenham essa harmonia também, né. E aí, como eu falei, né, se alguém um dia quiser apresentar para o presbitério, alguma coisa, faça esse trabalho, né, faça uma revisão, coloque ali o seu próprio estilo, né, a sua forma de trabalhar dentro do texto e produz aí, talvez alinhe, né, as lacunas que talvez estejam presentes ainda no trabalho de vocês, né. Vocês vão ter aí o ano que vem, eu gosto muito e acho que a forma como é trabalhado, né, o livro de Romanos com o professor Leonel aqui na espécie é fantástica e vocês vão ter contato com esse material e aí também uma outra forma, né, porque obviamente, né, vocês não vão fazer uma análise narrativa, né, mas vão propor uma outra forma de abordagem a partir da estrutura do texto, né, uma análise mais gramático-semântica, mas a mensagem exegética é da mesma forma. Então, você conseguir olhar, enxergar termos, função, né, de oposição, contraste, para que você possa desenvolver, né, extrair a mensagem a partir daquilo que o autor propõe e como você faz a leitura desses termos, né? Então, não é você ficar delegando, né, para outras pessoas, é você conseguir fazer a leitura desse texto e enxergar nesses elementos gramaticais, nessa estrutura narrativa, né, o que o autor quer passar para o seu leitor. Né? Então, acho que é uma forma muito prática e, vou colocar assim, né, também muito prazerosa de olhar o texto que vocês vão trabalhar, né, durante muitos anos aí na vida de vocês. Então, não é somente nesse texto, né, mas eu espero que sempre que vocês forem trabalhar e pregar um texto, vocês consigam desenvolver algo próximo, né, não tão exaustivo, né, mas algo próximo do que o que vocês têm trabalhado com a gente hoje. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer expor o trabalho? Ainda tem alguma questão? Fiquem à vontade. Fica à vontade, Jefferson.
Exatamente, Jefferson. Você não precisa, não deve, né, dizer o que o texto não diz. Então, se muitas vezes, né, a partir da sua análise narrativa, você consegue enxergar, né, esses elementos de, como eu falei, por exemplo, tem textos que não vai ter um desfecho, né, tem textos que talvez você não consiga estruturar, né, alguma situação, porque o desfecho daquele texto talvez aconteça de outra forma, né? Você pode apontar para isso, mas você não precisa, né, ficar especulando, vamos utilizar esse termo, coisas que não estão dentro do texto, né? Por exemplo, igual você falou, Atos capítulo 1, né? Você não vai precisar fazer uma exegese de Lucas capítulo 24, né, para demonstrar que, olha, existe uma continuidade e tal. Você pode demonstrar isso, né? Falar, olha, essa situação aqui está ocorrendo, né? Porque dentro do que foi proposto, né, Jesus morreu, ressuscitou, a expectativa dos discípulos é que talvez, né, se assumisse agora um reino político, coisa parecida, e o Senhor prepara, né, os discípulos para uma outra situação. Como que você vai demonstrar isso? Através de elementos gramaticais do texto, né, do verbo, como ele falou, né, a questão do aguardar, né, ó, beleza, agora vocês vão segurar um pouquinho, o que é, né, o descer poder, todas essas questões, aí você pode demonstrar, para os discípulos não estavam preparados, não, essa não era a expectativa dos discípulos, a partir da estrutura que você propôs de análise narrativa, você vai conseguir desenvolver também essas questões. Mas, gente, não é para você propor uma nova estrutura agora, né, totalmente diferente e tal, é para... Tranquilo, tranquilo, Dani, pode ficar pode ficar de boa. Para você conseguir relacionar, né, esses elementos com aquilo que você está propondo de mensagem, né? Então, vamos pensar assim, né? Como que você acha que o leitor, né? Como você acha que o autor de Atos comunicaria esse texto hoje, né? Então, não como o leitor deve ler o texto, né? Mas qual é a mensagem que ele gostaria de registrar, né? Então, no caso ali, a situação é uma novidade, né, que vai ser desenvolvida, obviamente, no restante do livro, né? Não faria sentido nenhum se essa passagem tivesse, por exemplo, no capítulo 15, né? Porque, obviamente, Jesus teria que ter andado com os discípulos até o capítulo 15 para depois... Então, assim, isso já demonstra o quê? A forma que o autor vai trabalhar o livro de Atos, né? Os outros textos que a gente trabalhou, acho que auxiliam muito nisso, né, durante a nossa aula, mas, obviamente, Jesus não vai ser o protagonista do livro, né? O que é totalmente diferente da forma como é construído, né? O nascimento de Jesus, né? E tal, no Evangelho de Lucas. Mas, talvez, Lucas também esteja o quê? Demonstrando o nascimento da igreja, né? Existem paralelos entre Lucas e Atos, né? O anúncio do anjo, também tem um anjo que bate um papo com os discípulos, né? Então, essa é a hora que você vai fazer essas análises, né? Expandir um pouquinho essa relação do texto e demonstrar essas questões. Então, a partir disso, eu acho que vocês têm, né, mesmo sendo um texto curto, com uma variante, tal, essas coisas, vocês podem demonstrar situações interessantes que acontecem internamente, de certa forma, canonicamente, vamos colocar assim, como um todo. Sim. Sim, e imagina, é importante, e talvez até para discordar também, né? Olha, fulano, aqui vocês vão ver, por exemplo, né? No exemplo, às vezes, igual ele coloca, traduções que utilizam termos que ele prefere não utilizar na sua tradução.
tem problema nenhum. Ele apresentou, falou assim, olha, tal usa desse termo, tal usa dessa forma, tal comentarista entende desse jeito, mas nós preferimos tal leitura. Ponto, não tem problema nenhum nisso, né? Se você, igual, agora, como eu falei, que expande um pouco mais, né? Se você quiser mostrar ou estabelecer alguma relação, como eu falei, né? Por exemplo, essa passagem com a forma como Lucas vai narrar o nascimento de Jesus nos primeiros versos. Existe algum termo? Tem a imagem do anjo, né? Então, beleza. Vamos ver o que acontece, né? Como que o anjo fala lá com Maria, com Isabel e tal, e o anjo aqui falando com os discípulos. Existe algum termo, né, gramatical que possa unificar essa situação? Mas não, tem um cara que ele vai relacionar Lucas Atos, ele vai demonstrar textos que podem, de alguma maneira, estruturar, né, os dois caminhos. Então, traz esse cara para discussão, né? Fala assim, olha, conforme fulano, né, esse texto pode ser lido dessa forma, porque, né, existe uma aproximação de estilo nisso, naquilo, não tem problema nenhum. Falou, o que eu acho ruim é igual eu falei, igual eu já vi em trabalhos, né, às vezes blocos inteiros, né, que você vê que não é uma construção, tipo aquelas, tenho tido não sei o quê, né, é uma construção em inglês e você vê que é só uma tradução, a pessoa, igual eu falei, não lê, não revisa, dialoguem com os textos, né. Vai fechar aqui, a gente pode voltar para a questão do uso do Antigo Testamento que o Luiz fez, e aí a gente segue depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, então a gente volta aqui no mesmo link. Jafão, sua camisa diz bem mesmo a situação, viu? Corrida dura. Ei, o Gel tá parecendo aqueles YouTubers mesmo, né, cara? Com o fundo todo personalizado, uma prateleirinha de livro. Chique, chique demais, hein, Gel? Acidentes de percurso, né, varões? Correria dentro de casa aqui tá embaçada. É assim mesmo. É que o Telzinho agora tá na creche, aí eu tô tranquilo aqui hoje. Eita. Então, o Luiz perguntou em relação ao uso do Antigo Testamento. Pessoal, não tem problema nenhum, mas para trazer talvez até um peso maior, procurem, por exemplo, a Septuaginta, né? Tem eu lembro, isso aí foi em sala de aula. O Cal, uma vez, ele trouxe Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão na prisão, e quando estremece, né, e tal, toda aquela coisa, ele mostrou um verbo, se eu não me engano, é justamente, né, essa relação. E eu vou só verificar aqui, mas acho que é o Salmo 78. Só deixa eu abrir aqui. Eu vou ver, eu não vou lembrar o Salmo, se é o 78, 79, 77. Resumindo, aqui, ó, esse aqui. Aqui, no Salmo 77, eu vou ver o Salmo direitinho, que eu não vou achar o termo, mas resumindo, né,
o termo que é utilizado, né, para quando o Senhor, para quando estremece a cadeia, né, é o mesmo termo que é utilizado nesse salmo. Eu não tenho certeza se aqui, ó, se eu não me engano, é Salmo 77, versículo 16. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, e até os abismos se abalaram. Esse termo aqui traduzido por abalaram, né? É o mesmo termo que está lá no Salmo, na passagem de Paulo e Silas na prisão. Ah, mas beleza, Lucas, o que isso tem a ver? Que o Salmo 77 é um salmo de lamento, né? E aí, isso muda muito a forma como a gente muitas vezes prega esse texto, né? Porque muita gente fala assim, ó, tá vendo? Paulo e Silas, eles estão, né, na prisão lá e tal, mas eles estão louvando, né, com salmos e hinos e tal, né? Estão cantando, né, a vitória tem sabor de mel e tal. Não, meu. Que Paulo e Silas estão cantando na prisão, né? É um salmo de lamento. Lê o Salmo 77, né? Começa como aqui, ó, eleva a Deus minha voz e clamo, eleva a Deus minha voz para que me atenda. Na minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam, a minha alma recusa a consolar-se. Meu, os caras tão bravos, né, meu? Imagina, o Senhor, aí você vai olhando o livro de Atos como um todo, né? O Senhor proíbe, né, de certa forma, eles de irem para onde eles querem ir, né, pede para que eles vão para Macedônia, eles vão para aquela região. Paulo é injustiçado como cidadão romano e tal, está preso e provavelmente, né, vai ter um destino ruim e tal. Obviamente ninguém gostaria de ser preso. O que Paulo e Silas estão fazendo? Salmos de lamento. Eles não estão lá na cadeia, aí, gente, fomos presos por causa do evangelho, está tudo certo, né? Vamos aqui, a alegria está no coração. Então, isso aí é uma percepção que vocês vão ter através da mensagem exegética. Posso usar o Antigo Testamento? Lógico que pode, né? Mas vai enriquecer muito mais, por exemplo, né, se você conseguir relacionar essas coisas. Olha, na Septuaginta, né, esse termo aqui é traduzido, sei lá, está lá no profeta Isaías, está aí no céu, está no céu. Por exemplo, aqui, né, é uma relação de temas, de termos, né? Então, muito provavelmente você pode fazer essa leitura. Fala, olha, o que Paulo e Silas estavam fazendo, você pode até dar uma, né, talvez uma aumentada, né? Falou, provavelmente eles estavam entoando esse salmo, né, um salmo de lamento, colocando diante de Deus o coração deles. O que acontece no salmo? Ele se lembra do Senhor, né, e fica perguntando, ó, cessou perpetuamente a tua graça, caducou a tua promessa às gerações. Imagina, né? Paulo e Silas sofrendo essa situação. Talvez estivesse passando pela cabeça deles, né? E aí, tu és o Deus que opera maravilhas, né? Versículo 14. Viram-te as águas, quando o Senhor atua, tudo treme, né? E aí, no final, a gente tem, né? O teu povo, tu conduziste como um rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. E no final, né? Não precisa relacionar todas as coisas, mas também o povo de Deus, a igreja do Senhor, sendo conduzida por ele, inclusive, né, em caminhos, em dias pesados, né, vamos colocar assim, como o Schleiermacher, né, ou o Schopenhauer coloca, né, na escuridão da alma, né, nos dias mais escuros, o Senhor continua a conduzir a sua igreja. Isso muda completamente a sua mensagem, né, ao invés de querer trazer positividade numa situação de sofrimento, né, aquela coisa meio coach, né, que a igreja não pode sofrer e tal, muito pelo contrário, a igreja pode sofrer, mas o que ela faz? Ela clama ao Senhor, né, para que o escute. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o Senhor atua, né, ele treme as estruturas para conduzir a sua igreja conforme a sua vontade. Então, já fica aí o sermãozinho para domingo, né, para os que voltaram para a segunda aula. E isso aí foi em sala de aula que o Cá apresentou para nós, naquele jeitinho dele, olha, estava pensando em pregar esse texto, tal, colocou o texto grego no Logos e apresentou essas relações. Então, o Antigo Testamento enriquece em muito, né? Obviamente, como eu falei, né, vocês vão ver que vão ter diversos momentos em que a igreja vai ser aproximada, né, à figura e à própria continuidade dessa relação messiânica,
Como? Da mesma forma que Jesus se apresenta no Evangelho de Lucas, né? O Messias se dirige a quem? Aos pobres, né? Inclusive no Evangelho já aos não judeus. Você pode expandir, né? Essa expectativa que vem desde o Antigo Testamento, como eu falei, termos que talvez sejam utilizados pelos profetas ou em algum salmo, só que apresenta essa relação gramatical, semântica, né? Estilística, para você conseguir relacionar. Eu sei que tem gente que está trabalhando com Ananias e Zafira, né? A própria imagem de Satanás, né? Tem relação ali com Acã. Aqui, na Bíblia do Peregrino, o Schockel, né? Que na realidade é um especialista no Antigo Testamento, falando sobre esse texto de Ananias e Zafira. Deixa eu ver aqui. Ele vai trazer também uma nota interessante em relação... Estou em Lucas aqui. Em relação a uma aproximação com Gênesis. Só deixa eu... achar aqui. A nota que ele fala... Vai falar de Davi. Viu, Lucas? No caso aqui que eu estou perguntando, é com relação assim ao uso da ideia, né? O nosso texto é o de Atos 28, né? Logo no início ali, onde tem a tensão ali que então Paulo é mordido, né? Pela víbora. Eu quero relacionar com a proteção de Deus contra ataques de animais, como a gente pode ver no caso de Abraão, no caso de Daniel, essas coisas assim, sabe? Pegando essa ideia, né? Então dá para relacionar assim, não ao termo específico, como você está dizendo, né? Falar, olha, lá está escrito um termo assim, e aqui assim, né? Mas sim também a ideia, né? Sem dúvida. Pode ser feito, né? Sim. E desde, igual, se você quiser mostrar quando no deserto, né, que eles são atacados por víboras, né, ou a imagem de salvação do Senhor e tal, tudo isso é fundamental. Você tem várias imagens, né, de cuidado de Deus em relação a isso. Você pode relacionar sem dúvida, né? Só que, igual eu falei, não vai gastar 50 páginas para falar lá do deserto e tal, e esqueceu que realmente é importante, né, em relação ao texto de vocês. Aqui, deixa eu ver. Capítulo 5. Ele coloca, por exemplo, aqui, primeiro ele faz uma relação do sumário, coloca em relação a Deuteronômio 15, Barnabé e tal. O segundo exemplo é trágico e intimidador, né? Parece reviver algumas cenas do Antigo Testamento. O roubo sacrilégico de Acã, a rebelião e castigo de Coré, Datã e Abiram, número 16, os pelotões fulminados a pedidos de Elias, a morte de Eli e sua nora. Sem querer, nos distanciamos criticamente desse relato. O autor quis compor um relato intensamente dramático, mesmo a custo de parecer bem pesado. Aí vai falar de Satanás, vai falar aqui, Malaquias 1, uma série de questões que são pertinentes aí, que vocês podem aproximar o texto de vocês, né? Então, essa daqui é a Bíblia do Peregrino, e as notas são do Schockel, né? Então, como eu falei, o fato dele ser um especialista em Antigo Testamento traz essa leitura também pertinente aí para o Novo Testamento, né? Então, que vocês puderem aproveitar, vai enriquecer muito o trabalho de vocês. Alguém tem alguma dúvida, mais alguma coisa para perguntar, para propor? Tranquilo, gente? Então, está no horário do almoço já, né? Meio-dia. E aí, o que vocês precisarem mais aí, a gente está à disposição.
Tranquilo? Então, depois o pessoal, se puder mandar a chamada, fico aguardando aí. Um bom restante de quinta-feira a todos e reta final aí, galera. Bora que o terceiro ano é mais pesado mesmo. Para mim foi mais cansativo. Descansem bem. Prometo que o quarto ano é mais tranquilo, mais de boa. Deus te ouça. É assim, falo para vocês, para mim foi muito difícil. O terceiro ano foi o mais esgotante, né? O quarto ano mais sossegado, pode ficar tranquilo. Beleza? Vamos lá, reta final aí. Até mais. Se precisarem, estamos à disposição. Valeu, abração. Falou.